Bom dia, meus amores. Hoje nós vamos assistir uma aula do professor Daniel falando sobre a diversidade cultural do Brasil, em relação aos índios, em relação à população brasileira. Então, vocês prestem atenção na videoaula e na próxima aula eu vou retornar com esse conteúdo, a população e a diversidade cultural do Brasil. Certo? Então, boa aula, meus amores. Ok, pessoal, estamos de volta aí com o nosso explicador virtual, estamos no prosseguimento das nossas aulas, nossos estudos. Vamos ter atenção, pessoal, vamos ter atenção em fazer a nossa parte literal, né? A nossa parte que o explicador está dando aí para você na parte escrita aí, que você tem acesso aí no seu site. Vamos ter atenção também no que se fala, o que o professor está falando aqui. Porque uma coisa ou outra, um detalhe ou outro que o professor fala, você pode acrescentar isso daí, você pode somar isso daí. Isso daqui também não te impede que você vá à internet também buscar novos conhecimentos. Você tem que ter o seu jogo de cintura e enriquecer cada vez mais. O explicador virtual te dá uma base sólida para que você faça isso. Mas que você tem que também buscar melhorar isso daí, você tem que fazer. Então você tem aí o professor falando, você tem que acrescentar algumas coisinhas, o professor falou isso, você tem a parte escrita e você tem os exercícios. E tem, em quarto lugar, a internet, para você fuçar isso daí, procurar e dar uma pesquisada aí e acrescentar cada vez mais conhecimentos, porque vai que no dia da prova o professor está lá, inspirado, e dá aquela questão cavernosa lá, que só uma pesquisa da internet te ajudaria. Legal, pessoal? Mais uma dica de estudo. Vamos nessa. Tá lá, pessoal, a nossa videoaula agora, a gente vai falar sobre a população brasileira e sua diversidade cultural. Mais uma vez, a gente vai fazer um alicerce histórico disso daí, né? A gente vai fazer um alicerce, fazer uma preparação histórica disso daí, e depois a gente vai desenvolver e a gente vai ver atualmente como é que está isso daí. Eu gosto sempre de vir de lá, falar do agora e falar do futuro, beleza? Então vamos alicerçar isso daí historicamente. Tá lá, os povos indígenas e suas terras. Esse tema de povos indígenas, a gente está dando mais uma acelerada nele, porque a gente já falou alguma coisa disso quando a gente tratou de região norte. Lembra lá dos conflitos arrozeiros e tal? A gente falou disso daí, só que eu quero dar mais um empurrãozinho nisso daí, tá bom? Então vamos lá. Em 1500, na época do descobrimento, a população estimada do Brasil era de 5 milhões de pessoas que falavam mais de 1.300 línguas diferentes. Nativos, tá, pessoal? 5 milhões de pessoas nativas, tá? Não tinham estrangeiros aqui ainda não. Com a chegada dos portugueses e sua estratégia de ocupação, primeiro no litoral, depois para o interior, algumas comunidades originais ou foram mortas ou foram expulsas. Gente, preste bem atenção. A chegada dos portugueses através das grandes navegações, pelo mar e tal, eles chegaram na parte litorânea do Brasil e ali era a parte mais fácil da ocupação, era a parte menos hostil. Quanto mais se andava para o oeste, quanto mais se ocupava para o oeste, mais difícil, mais doenças e mais resistência dos nativos se encontravam para o interior do Brasil. Então, o desenvolvimento a leste no Brasil, o desenvolvimento costeiro no Brasil foi muito mais amplo do que a oeste. Você pega cidades costeiras hoje do Brasil, elas estão equiparadas em algumas cidades de interior, por exemplo, Brasília e tal, por motivos posteriores. Mas inicialmente as cidades costeiras elas foram polos atrativos de estrangeiros ali, principalmente de portugueses. Então, nós tínhamos os índios que estavam ali, né, os nativos da terra que estavam ali, que falavam mais de 1000 idiomas diferentes, viviam numa certa paz ali dentro do território brasileiro, que não estava delimitado ainda como território brasileiro, e começaram a chegar os portugueses, posteriormente espanhóis, posteriormente holandeses, franceses e por aí foi. Mas vamos começar primeiro com os portugueses. Tranquilo, gente? Olha lá, uma imagem aqui da chegada dos portugueses, os índios olhando aquilo assustado e tal. Vamos lá. Devemos ter atenção que nem todas as mortes geradas nesse período foram acarretadas por armas e por doenças vindas com os colonizadores.
Eles vinham da Europa, traziam algum tipo de doença. Essas doenças, quem morava aqui, os nativos não tinham anticorpos suficientes, ou seja, eles não conseguiam se defender de uma simples gripe. Então, se eles viessem resfriados, por exemplo, os portugueses chegassem resfriados, essa gripe se pegasse num nativo, num índio, essa gripe poderia matá-los, porque eles não tinham defesas corporais para isso, então eles não conseguiriam se defender de forma nenhuma. Então, uma grande parte das mortes geradas dos nativos não foi só pela arma de fogo, não foi só pelas armadilhas colocadas lá pelos portugueses, que achavam uma mina de ouro, por exemplo, mas tinha uma tribo de índio lá, não, vamos dizimar essa tribo de índio aí para poder tirar esse ouro, porque eles não vão deixar. Não era só dessa forma, não, era também por doenças também, isso também era bem comum de acontecer. Hoje um órgão chamado FUNAI, Fundação Nacional do Índio, tem a função de tratar de assuntos relativos a este tema, bem como fazer levantamentos de terras e quantidade de habitantes, que está estimada em 560 e 650 mil. Olha, de milhões foi para 560 mil. Dentre estes, 460 mil apenas morando em terras demarcadas. E uma outra porção mora em terras isoladas, sem nenhum contato com os homens brancos. Gente, a FUNAI, ela veio é um órgão federal, né, do governo federal, da União, muito importante na defesa do que sobrou dos índios. Vou acrescentar algumas coisinhas aqui para vocês. Os índios hoje, eles vivem muito mais do comércio do que da caça que eles viviam antigamente, da caça e da pesca. Então o índio hoje já planta, o índio já colhe, o índio já trabalha na cidade, mas muitos moram dentro da tribo. E a FUNAI, conhecendo esses pormenores dos problemas dos índios, começou a gerenciar. E há um problema hoje gigantesco entre a população indígena, que é o problema do alcoolismo. Os índios estão bebendo cada vez mais. Ok, pessoal? Os índios bebem muito hoje, estão se perdendo no álcool, e a FUNAI está tentando gerenciar. Gerencia problemas internos entre os índios, que o alcoolismo é um problema interno, e gerencia problemas externos, que nós vamos falar agora também. Quanto à demarcação de terras, aos índios devemos analisar todos os lados. Demarcação de terra, antes da gente continuar, a demarcação de terra é o seguinte: os índios, eles não tinham territórios marcados, por exemplo, por cercas, por muros, nada disso. Os índios, eles tinham territórios que eram territórios amplos, em que uma tribo não se metia muito com a outra, não existia muita guerra no Brasil entre tribos de índios. Então, o que acontece hoje foi o seguinte: o homem branco, ou vamos dizer assim, um homem desenvolvido, ele chegou nessas regiões e ele começou a expulsar as tribos indígenas desse local. E os índios reivindicam: não, aqui é a minha terra, então eu tenho que ficar aqui. O cara: não, mas eu comprei essa terra, eu comprei esse terreno, eu comprei esse pasto, eu comprei essa floresta, eu comprei essa lavra, eu comprei esse rio. E o índio não aceita isso. Então quem ficou no meio entre essa confusão toda foi a FUNAI. De um lado temos os índios, dos outros temos os vários interesses que nós vamos acompanhar aqui para frente. Na demarcação, tá lá. Primeiro, os índios. Eles que são os primeiros a chegarem por aqui e reivindicam a posse e direito ao uso da terra. O índio estava aqui, então ele fala: a terra é minha. Primeiro está o índio. Vamos ver em segundo. Segundo, nós temos produtores rurais, que usam a terra para suas lavouras e pastos cada vez maiores conforme cresce a demanda. Tá lá. Primeiro, os índios, que estão na terra. Segundo, nós temos os produtores rurais, que chegaram, se estabeleceram lá e compraram a terra, Deus sabe lá de quem, mas compraram a terra e foram empurrando os índios para o lado. E cada vez mais ele vai crescendo, expandindo cada vez mais as suas laterais, vai atingindo cada vez mais para lá. Mas por que esse cara quer tanta terra desse jeito? Por que ele quer tanto pasto? Ele quer aumentar tanto? Só porque ele precisa disso? Não é a vaidade dele? Não, não é a vaidade. É porque, como a população cresce muito, a demanda por carne aumenta muito, o pasto tem que aumentar. A demanda por soja cresce muito, então a plantação de soja tem que aumentar. E os índios vão sendo jogados para o lado. Então nós temos os índios e os produtores.
Em terceiro, o governo, que é pressionado pelos dois primeiros a ceder e permitir o uso, de um lado, quer que os índios tenham a terra, e do outro, quer que o agronegócio não seja reduzido. Está um monstro criado. De um lado, os índios estavam, do outro, vem os produtores, chegaram, e no meio está o governo. Então o governo fica separando essa briga. Os índios vêm para um lado, o produtor vem para o outro, e o governo vai apartando através da FUNAI, segurando as pontas de qualquer forma para eles não entrarem em conflito. O governo quer que os índios fiquem, porque é uma questão moral e ética. Quer que o índio fique. Moral e ética. Só o índio não dá lucro para o governo. O índio não dá lucro. Só que do outro ele tem o produtor rural, que ele quer que o produtor rural continue produzindo, porque da produção dele vem os impostos. Vem a comida que vem para dentro do Brasil, que é exportada, e vem impostos também nisso. Então o governo fica no que a gente conhece de mato sem cachorro, né? Fica perdido nessa situação através da FUNAI. Legal, pessoal? Então vamos nessa. Temos uma observação importante. Devemos ressaltar, no entanto, que embora os indígenas tenham a posse de suas terras e os direitos permanentes de usufruto exclusivo dos bens ali contidos, são patrimônios da União defendidos pela Constituição brasileira. O índio usa a terra, ele não é dono da terra, porque a terra é da União. Então, os índios eles perdem potência nessa questão, porque eles não têm a terra de papel passado. Essa é a questão. E por fim, pessoal, para a gente encerrar a nossa videoaula, a gente tem que ter em mente que também culturalmente o Brasil foi enxertado por muitas culturas europeias que vieram trabalhar na época, nos anos 50, nos anos 60, que vieram trabalhar no desenvolvimento das grandes lavouras do Brasil. Alemães, franceses, japoneses. Essa galera que veio para o Brasil, que a gente já falou sobre isso daí, em cada região a gente citou a chegada de cada um europeu, estou agora só dando um panorama geral, eles vieram enriquecer a nossa cultura. Então traços, por exemplo, da nossa música tem um pedacinho de cada região do mundo. Traços do nosso teatro tem um pedacinho de cada região do mundo. Ok, pessoal? Não foram apenas os índios e portugueses os protagonistas dessa história. Os europeus de uma forma geral. Tá bom, pessoal? Até a próxima.